Vai. Boa noite, estamos aqui para a primeira transmissão do 3 em linha do Bal 3D TV com os meus colegas apresentadores Fever, Boas. Lois Boas. e Sanji. Olá pessoal, boa noite. Então, para começarmos o 3 em linha, vamos o primeiro tema a abordar, e não poderia ser de outra forma, é a competição de pré-época Night Cup e posteriormente a competição já terminada Taça de Portugal. Vamos começar pelo Lois. Lois, o que achaste de vencedores GM ganharem aos EOS na final? Houve surpresas? O que achaste? Hum, eu sinceramente gostei mesmo da minha ex-equipa ter ganho esse tal jogo. Na altura não estava na equipa e fiquei contente pelos game terem vencido aos OS. Sobre o jogo, sim, contava com algo diferente, talvez com os OS mais concentrados ofensivamente, mas os game também tiveram muito bem, jogaram muito bem, tiveram concentrados, jogaram como homens e conseguiram fazer então o 4-3 com facilidade. Sanji. Bem, em relação à Night Cup, é uma taça curtinha, é uma taça para testar como estão as quatro melhores equipas de uma época passada em relação a esta nova. Não estava nada à espera, porque na época passada, como todos sabem, foi LoS e OS o foco principal da época, e sendo o GM e FDP um foco secundário. Foi uma surpresa para todos, penso, os GM terem ganho aos LoS no 4-4, e acho que não foi assim nenhuma surpresa a vitória dos EOS aos FDP. No entanto, a final foi bastante bem disputada, eu jogava nos GM naquela altura, foi um grande jogo. Diria que a chave para os GM vencerem não foi em termos individuais, também não foi em termos, como é que eu digo, sorte ou algo do género. Foi de certo em termos táticos, a tática delineada principalmente por mim foi uma tática em que os GM souberam como recuar, como atacar, quando queimar tempo, e todos esses fatores contribuíram para a vitória. Penso que foi um ótimo jogo, os EOS debateram-se e chegámos a estar empatados, penso, ou muito perto do empate. Os GM, quando tiveram de queimar tempo, souberam no queimar, vencemos este título, venceram, que agora já não estou lá, já não pertenço à equipa dos GM, e foi assim, foi um ótimo jogo. Felizmente a vitória caiu para o lado dos GM na altura onde eu jogava, como já referi, e acho que é essa a minha análise que tenho aqui sobre o jogo. Fever. Acerca da Night Cup não estava à espera também. Queríamos ganhar no momento em que começou a competição, mas ao longo fomos jogando jogo a jogo, tivemos boas exibições, chegamos já à final contra os LS, como eram um dos adversários esperados em levar na final, e acabamos por vencer num jogo difícil, mas em que jogamos bastante bem e os LS revelaram uma falta de finalização que costumam ter bastante fortificada. Então agora vamos para a Taça de Portugal. A Taça de Portugal que ganharam os EOS aos GM na final. A primeira ronda começou com os EOS BT, falta de comparência. Depois uns GM DKS, falta de comparência. Uns FTP M85 para os FTP. E um jogo surpreendente para mim, 5-2 LOS DB. Ganharam os LOS 5-2. Ganharam os DB 5-2 aos LOS, meias finais 8-1 DB, 8-1 EOS DB e 6-5 para os GM contra os FTP, final EOS GM, ganharam os GM. Melhor marcador, Hazard com 7 golos e melhor assistenciador, rei das assistências, Just Make com 6 golos. O que achas, Lois? Do Hazard de estar o melhor marcador já estava à espera. Sobre os OS também já previa. Os OS sempre foram aquela equipa que sempre gostaram de ganhar tudo e sempre lutaram sempre a ganhar tudo. E pronto, penso que pá, não há comentários para descrever tipo, esses momentos. DB versus LOS, acho que houve aí uma surpresa. Sim, é verdade, uma surpresa, mas os LoL já estavam muito abatidos, talvez já estavam com aquela de querer acabar,
E esse jogo só valorizou isso. E talvez acabaram por esse fator e não por que havia inatividade na equipa. Sanji, o que achas? Penso que esta Taça de Portugal foi o esperado. O esperado, digamos, em praticamente todas as eliminatórias. Na primeira, FDP contra M. M, uma equipa super recente, sem qualquer tipo de hipóteses. 8-5, até foi um resultado mais, como é que eu diria, mais surpreendente. Pensava que a derrota ia ser por mais, mas 8-5 foi um bom resultado para o Zem na sua primeira participação na Taça de Portugal. Infelizmente perderam. A GMDKPS foi por falta de comparência e BTOS também. Aqui não há história para contar sobre os jogos. DB versus LOS, sem dúvida o fator para mim mais importante para o fim dos LOS. Podem dizer que foi por isto ou por aquilo. Penso que as derrotas foi de certo o que contribuiu para os LOS. Como é óbvio, as derrotas tinham que vir de algo, que era a inatividade, e isso eles explicaram bastante bem. Mas para mim foi esta derrota que acabou certo com os LOS. Depois nas semifinais temos semifinais épicas, como já costumam sempre ser. PDP contra GM e EOS contra DB. Vou começar pela que menos surpreendeu. EOS contra DB. Sempre pensei, tive ali uma esperançazinha ao fundo do túnel, quando ainda era, podemos dizer, tinha alguma afinidade com os DB, por lá ter estado. Tinha uma esperança que os DB conseguissem ultrapassar os EOS, como é óbvio. Não conseguiram. 8-1 foi um resultado devastador. Muito, muito mesmo. E os EOS passaram, certo, justamente. GM-PDP estava lá, joguei nesse jogo, foi um jogo brilhante dos GM, 3-on-3 foi realmente, termos táticos, ofensivos, defensivos, foi muito bom. E para quem não teve lá, este resultado parece ser, é tal, por um gol, não foi. Os FDP marcaram 2 dos seus golos a 30 segundos do fim, aproveitaram uma falta de concentração dos GM, pois pensavam que o jogo já estava ganho. Depois, a grande final, GM contra EOS, penso que eu já não estando a jogar esta final devido a problemas internos dos GM, penso que foi um bocado de falha do capitão dos GM. Acho que podia ter aproveitado melhor os jogadores que tinha, podiam ter jogado com calma, podiam ter, de certo, ter tido mais uma palavra nesta final. EOS dizimaram os GM, como dizimaram todas as equipas que enfrentaram aqui na Taça de Portugal. BT não dizimaram, mas de certo dizimariam. Contra os DB por uma vitória por 7 golos e contra os GM penso que foi uma vitória por 5 golos, engano? Sim. 4, 5 golos? Acho que foi 4 golos. 4 golos, também é uma vitória pesada. 4 golos é muito bom. Ok. Fever, tua opinião? Bem, a respeito do jogo entre os DB e os LOS, viu-se ali umas falhas da parte dos LOS, tanto que resultou na sua derrota. Já deviam estar provavelmente a pensar em acabar, e acabou. Pronto, a equipa estava a ter bastante sucesso nestas últimas 2 épocas, chegou ao seu fim, infelizmente. A respeito também do percurso dos GM e dos EOS, tendo chegado à final, foi uma final em que os GM perderam 2 peças importantes, e isso contou muito no resultado final, acabando para os EOS terem goleado, não por uma vantagem vasta, mas por uma vantagem confortável, e que acabou por matar os GM. Ok, agora vamos falar sobre o desempenho das equipas portuguesas na Fantasy League e na Real Soccer. Ora, na Fantasy League começamos por dizer que em primeiro estão duas dos 3 grandes, duas dos 4 grandes de Portugal, GM, EOS, 18 pontos empatados no topo da tabela. Temos logo a seguir os FTP com menos um jogo, com menos 3 pontos. Quarto DB com 6 jogos,
também 12 pontos, menos 3 que os FTP. Em quinto, o ZEM com 9 pontos. Em sexto, os DKS com 6 pontos. E BT e LOS com 3 e 0 pontos respectivamente. E acho que não tenho a certeza, mas acho que já acabaram as duas equipas. Melhor marcador, o Martim da Fantasy League, e assistências Sanji e SRCS, 14 assistências cada um. A Real Soccer League, devo meter aqui na tabela. A Real Soccer League, a Real Soccer League acho que não tenho nada a dizer, porque acho que a tabela não está atualizada, mas acho que está o ZOS por 3 pontos aos GM. Ganharam aos GM em casa dos GM, penso eu. O que tens a dizer sobre a Fantasy League e Real Soccer League do pouco que disse, Lois? A Fantasy League não me surpreende. Voltamos a ver as três grandes equipas a brilhar. Os DV já não considero uma equipa. Considero uma equipa grande, mas não uma equipa que esteja ainda ao nível das outras grandes, até porque não andam com, pelo menos andam a jogar com ritmo, mas ainda não andam com aquela rivalidade ou pelo menos conseguir rivalizar as outras equipas. Os AOS, os GM estão na frente com os mesmos pontos que os AOS, Com mais 3 golos, 5 golos. exato, e os VDP estão à frente dos DB por 3 pontos. Penso que vai ser uma liga competitiva e sinceramente eu, na minha expectativa, não sei quem será o candidato ao título, porque estou a contar com grandes jogos na segunda volta entre EOS e FTP. Sanji, tua opinião? Quanto a mim, temos aqui vários assuntos aqui a abordar nesta liga. Temos, para mim, um fim trágico dos LOS, porque para mim, esta liga com os LOS seria assim uma liga, ia ser uma liga fantástica. Imaginem este par de equipas. Temos o ZEM, temos os DB, os FDP, os EOS, os GM e os LOS. Todas elas, podemos dizer assim, num patamar razoável do que já foram e do que são agora. Refiro-me aos GM, aos FDP, que nas épocas passadas estão a um nível muito abaixo e agora voltaram ao seu nível, digamos, talvez um bocadinho mais fracas do que nos inícios dos tempos aqui do Ball 3D, mas um bom jogo, um bom Ball 3D, não é? Acho que esta tabela classificativa retrata exatamente a época. Os GM fortíssimos até agora, mas penso que irão entrar numa espiral negativa. É a minha opinião. Acho que não têm jogadores para manter o primeiro lugar neste momento. Podem, de certo, vir com novas aquisições, mas neste momento não o têm e de certo não irão manter o primeiro lugar por muito mais tempo. EOS irão estar no topo no final da época, é a minha opinião. Agora, e acho que isso não vai ser sequer discutível, vai ter que haver uma equipa que realmente comece a jogar muito para fazer frente aos EOS na 3-on-3. Temos os BT e os DKS que para mim, BT já estão para mim, já acabaram. Para mim era FC aos BT em todos os jogos, tal como está a ser dado aos LOS. DKS, para mim, vão num bom caminho, apesar das grandes saídas agora. Perdas extremamente, mas foi péssimo. Os DKS terem perdido o Coach, o Jackson e o Agüero. Foi péssimo. E neste momento também estão prestes a entrar numa espiral negativa se não conseguirem reaver alguns desses jogadores. Isso também surgiu também devido àquela fusão que na altura tentaram fazer entre os M e os DKS. E felizmente acho que fizeram bem não ter feito fusão, porque íamos perder uma equipa na comunidade e acho que as equipas entre elas estavam a fazer uma boa rivalidade e acho que estavam a evoluir as duas no mesmo nível, portanto tempo. Acho que não estavam. Não ia. Mas agora deixa-me aqui terminar aqui em relação ao ZEM, tem tudo para agora chegar ao terceiro lugar. Porquê? DB são uma equipa muito instável e nunca não, mas é difícil eles vencerem um clássico, digamos, contra outras equipas. E GM, vejo-os a entrar numa espiral decrescente. Ou seja, o ZEM tem aqui uma oportunidade para agarrar com unhas e dentes a classificação para a Champions, que são os primeiros 3 lugares da nossa liga. Podem, com toda a certeza, digo aqui, conseguir. Agora, se o vão conseguir, isso aí já depende das exibições a nível
mental e físico, não é? Se vamos dizer assim, físico dos dedos. Ai. E tu? Fever, o que achas? A respeito da... Primeiro vamos começar pelo 3-on-3. Sim. Os GM e os LS estão no topo. Os GM tiveram uma grande primeira volta, ao contrário da época passada que ficaram em quarto lugar. Continuando assim, penso que vai ser a disputar até ao final entre os GM e os LS, mas com duas saídas importantes não estou a ver os GM. Eu mesmo sendo os GM tenho que admitir que vai ser difícil manter esta boa forma que tivemos na primeira volta. Os GOS têm tudo para ser campeões neste momento, estão com uma equipa bastante forte e sempre coesa. Vamos ver. Os FDP também ainda têm uma palavra a dizer nestes 3 primeiros lugares. Os M e os DB vão estar ali na disputa também pelos 3 primeiros, mas se calhar a mão à palmatória mais para os M que conseguem agora com estas 2 peças-chave que eram dos GM possam chegar ao terceiro ou até mesmo ao segundo. Isto agora tudo depende do seu percurso e também das outras equipas. No 4-on-4 já se nota um pouco diferente nos primeiros 4 lugares, tanto que os GM já não estão no primeiro e está o GOS com um grande avanço, podendo já dizer que são favoritos ao título, como sempre foram, e vamos ver também. Está tudo em aberto ainda. Agora vamos falar. Peço desculpa, mas eu não dei a minha opinião, não cheguei a dar sobre a 4-on-4. Sim. Yeah. Para mim é bastante simples. Penso que os EOS não têm o domínio que tem na 3-on-3 e posso ver aqui os EOS a não serem campeões na 4-on-4. Nas 3-on-3 tenho quase certeza que irão ser, mas no 4-on-4 pode acontecer muita coisa. Estão à frente, é verdade, mas no 4-on-4 é diferente. É diferente. Os FDP para mim na 4-on-4 são os que têm um melhor estilo de jogo, no entanto, falta-lhes eficácia. É o que lhes falta, é a eficácia. Agora com a sua inatividade, não tenho visto muitos FDP por aí. Vamos desinteressou-se pelo jogo. Mas espero ainda ver uns FDP fortes e coesas esta época, até ao fim da época. E os M que venceram aos GM, estão muito bem posicionados para conseguirmos também os terceiro ou segundo lugar. Com a vitória dos GM, cabe aos M vencerem aos DKS, LOS e VT. Essas aí penso que sejam equipas acessíveis. E depois vencer os grandes confrontos entre os FDP, DB e OS. Se isto for feito, os M têm uma grande oportunidade de serem campeões aqui. Mas, como é óbvio, nem tudo é um mundo de rosas e flores e isso é muito difícil de acontecer, não é? Mas claro, existe sempre a porcentagem disso acontecer. Neste momento os EOS estão na frente. Para mim a 4-on-4 é imprevisível. Vamos agora falar, e já que estamos a falar da Fantasy League, vamos já da Fantasy League. Próxima jornada temos FTP versus EOS, o clássico. Temos GM versus DKS e DB versus M, que já se realizou. Temos então GM versus DKS e FTP versus EOS. Lois, antevisão. Aposto na vitória dos OS, até porque os FTP não andam com garra suficiente para conseguir lutar pela liderança, a meu ver. E apesar dos FTP terem aqueles reforços dos LOS, jogadores de LOS, não vão conseguir vencer os Titãs. E penso que vai ser um jogo entre 5-1 para os OS. Sanji, falta-te dizer GM versus DKS. Sim, desculpa. Os games das KPS, acho que os DKPS andam a evoluir. Agora acho que o Cobos voltou até aos DKPS penso que vai ser um jogo até interessante, mas acho que os games conseguem levar a vitória facilmente. Ok, Sanji, FTP versus EOS, GM versus DKPS. Começo por GM versus DKS. Irão ser 3 pontos para mim, no meu ver, fáceis para os GM.
vão conseguir nesta jornada manter-se ainda na liderança, ou juntamente com os EOS. No entanto, existe sempre aquela percentagem de game perco, mas isso devido. Agora em relação ao jogo EOS contra PDP, um clássico, hum, é imprevisível. Porque pelas seguintes razões. O jogo dos PDP vai muito contra o jogo dos EOS e vice-versa. Ou seja, o jogo de PDP é um jogo de posse. O jogo dos EOS é um jogo de ataque rápido. E muitas vezes já constatámos isso, eles empatam. Mesmo que os PDP não estejam num melhor momento de forma, já chegaram a empatar os EOS com, sei lá, a jogarem bastante bem. Mas os EOS também, certo que já lhes venceram por grandes vitórias. E vice-versa também, os PDP também já lhes ganharam. No entanto, visto que o FAM está desinteressado no jogo, e visto que agora os PDP andam mais inativos, os EOS têm uma porta aberta para conseguirem a vitória, isso é certo. Mas em relação a previsões, diria que vai ser um 6-4, 6-3 para os EOS. Peço desculpa interromper. Ao bocado nós estávamos a falar, a comentar a RS League, a Real Soccer League, e que estava desatualizada. Consegui voltar a encontrar a tabela mais ou menos atualizada, em que os EOS estão em primeiro com 24 pontos, FTP em segundo com 16 pontos, DB em terceiro com 15 pontos, Game em quarto com 13 pontos, quinto os DKPS com 12 pontos, sexto os M com 12 pontos, sétimo os BT com 6 pontos e os LOS, como acabaram em último, com 0 pontos. Ou seja, os Diz-me, peraí, diz-me só, os EOS estão com quantos pontos? estão 24 pontos, E os 8 GM? vitórias. E os FTP? os FTP estão com 16 pontos. Hum. Os EOS têm uma partida mais entre as outras, exceto os EMIOS e os DKPS. E pá, segundo isto, se os jogos correrem bem para a frente e para os FTP e para as outras equipas que se aproximam ou que ainda conseguem chegar à liderança, ainda poderemos ter uma Real Soccer bem competitiva até. Fever, FTP versus EOS, GM, DKPS. Na minha opinião, acho que os Game ganham confortavelmente contra os DKPS, o resultado não consigo prever. Da parte dos EOS e FDP, passo favoritismo para os EOS tanto pelo domínio que conseguem ter, mas também pela inatividade dos FDP. Ok, vamos então para favorito ao título nacional. Fantasy League. Lois, apostas em quem? O favorito, e sempre foi o favorito, foi os EOS. Agora o candidato ao título talvez seja os EOS. Sanji, favorito. Favorito e candidato. EOS. Sem margem para dúvida. No entanto, pode acontecer bastantes imprevistos. Pode ser que os EOS lhe corram mal e percam. Isso, mas o favoritismo é dos EOS, sem dúvida. Então neste momento do Sim. campeonato. Mas espera aí. Antes de já acabar isto do favoritismo, gostava também de fazer a minha previsão dos 3 primeiros lugares. Ou seja, aqueles que entram na próxima Champions. Sim. Vai ser os EOS, certo? Tenho certeza absoluta que os EOS. E depois, o segundo lugar, não sei quem é que vai ficar em segundo. Vai ficar os PDP ou os GM. Mas desses dois, um deles não vai ficar em terceiro. Quem vai ficar em terceiro vai ser o ZEM. Se fizerem boas exibições, vai ser o ZEM. E em segundo lugar apostaria nos PDP. Só apostaria nos GM numa pequena porcentagem. Porquê? Os GM sempre tiveram um ataque muito bom, devido na sala deles serem bastante eficazes. E talvez isso lhes vá salvar muitos jogos. Mas no entanto, visto que os jogos que têm para a frente são clássicos e que sem guarda-redes efetivo neste momento que lhes possa defender a baliza bem firme, podemos dizer assim, não vão ganhar clássicos. Não vão. Ok. Fever, favorito. Favorito é os EOS e candidato também os EOS. Ok. Lois. O que achas da Nations Cup? O que é que se deveria melhorar na seleção? Achas que a tua opinião sobre a seleção?
Neste momento estão-se a decorrer então as votações para o selecionador. Antes de mais, Espera, deixa-me só dizer que ahm, para a seleção A, sim, para a seleção A, quem está em primeiro, está aqui no tópico já. Em primeiro está o SRCS com 27 pontos, J Alves em segundo com 23 pontos, Sabrosa em terceiro com 4 pontos e Luís em quarto com 3 pontos. Candidatos para a seleção sub-21 vai à frente com uma margem avassaladora. Just Make 54 pontos, Tugazinho 13 pontos. Reações e depois Nations Cup. ok, vou falar primeiro sobre a Natiant. Fico contente até porque por terem mudado de colaboradores. Agora acho que passou-se o CRQS, ou lá como é que ele se chama, na liderança da Natiant. O que acho que, pronto, como já tinham visto várias críticas e insultos pela má organização da Natiant nas épocas passadas, em que não houve falta de comunicação entre as equipas e falta de atualizações das tabelas, e esperamos que a época esta vez seja que não haja discriminação entre as seleções, e que a seleção portuguesa faça uns bons jogos e que escolha o selecionador certo e os jogadores certos. Sobre então os candidatos, vou falar primeiro pela seleção A, que também decidi candidatar. Em uma palavra descrevo um bocado ridículo. Isto porquê? Primeiro porque o CRCS já esteve na seleção. Não estou a desvalorizar o trabalho dele porque acho que até fez um trabalho razoável. Portugal chegou à final, se não me engano. Não, ficou nas meias. Perdeu Ok, com a perdeu Turquia. nas meias. Mas isso também não importa de perder em que lugar, desde que a equipa jogue bem e desde que não haja problemas entre si. Mas pronto, tirando isso, acho que devíamos dar uma oportunidade também aos outros jogadores de estarem a selecionadores. O Sabrosa já teve 4 votos, o que acho até acreditável. Pensei que ele tivesse mais votos. E o Alves, isto é que eu acho tipo, completamente ridículo. Não estou a desvalorizar o Alves, até porque é um bom membro na comunidade. Não costuma arranjar problemas, se bem que já esteve dentro deles, mas não costuma arranjar problemas, é uma boa pessoa. Acho que é um bocado estranho porque eles, na altura que justificavam os votos, davam pelo menos a minha justificação de eu não podia ser selecionador por causa que as minhas equipas que provavelmente costumavam não ter fins trágicos, e o Alves nunca teve um histórico de equipas, nem... E se não me engano, acho que só teve uma vez na presença da liderança pelos EOS. Mas pronto, a comunidade vota naquele que achar o mais adequado. Só espero que eles façam uma seleção justa e que não valorizem também os jogadores antigos. Isto é, nas épocas passadas, como podemos ver, aqueles que estavam completamente decididos na seleção eram os jogadores fantásticos, neste caso os elites. Que eram os jogadores da EOS, os FDP e os GM. Depois entraram os LOS quando começaram a ter o Mangalá, Tiago, Maladan e esses todos. Mas de resto o foco principal da seleção sempre foi os EOS, os FTP e um pouco os GM. E espero que eles façam este ano diferente. Não estou a dizer, até podem só fazer os EOS, eu só quero que eles escolhem o plantel adequado. Sobre os candidatos à seleção 21, acho que, pronto, não quero desvalorizar o Tugazinho, até acho que é uma pessoa, pronto, mas acho que ainda é muito novo e acho que ainda não tem maturidade suficiente para conseguir segurar a seleção 21. Pelo menos isto é a minha opinião. Ele fez eu acho que ele não fez assim um grande trabalho pelos LOS, pelo que disseram, até porque ele, apesar de ser o treinador dos LOS, não teve muito na gestão da equipa. Foi mais, digamos, a mascota da equipa, sem desvalorizar também o membro. Sobre o Just, penso que é a pessoa talvez certa dos candidatos, visto que é uma pessoa com grande determinação e tem caráter. Sanji, candidatos ao título Nations Cup. Candidatos ao título, desculpe, candidatos à seleção. Vou começar sobre as antigas Nations, que é o que estás aqui a perguntar, o que é que vamos esperar desta nova Nations.
Nunca estive muito dentro dos assuntos da seleção, não quero estar. Acho que tem muito a ver com as amizades. Acho que, por exemplo, eu na última Nations não renunciei à seleção pois tinha supostamente acabado de jogar. E na primeira Nations também renunciei à seleção. E porquê? Porque eu vejo bastante injustiça no meio da seleção, no seio da seleção. Até pode parecer que não, ai tal, estamos agora a convocar novos jogadores e isso. Mas há que haver. Se não está a resultar, mudem. É isso que eu peço, mudem. Não queiram sempre só porque a apresentação está mais bonita, ou porque um escreve melhor, ou sei lá. Se já teve tempo, já teve o seu tempo para provar que tinha que levar a seleção a algum sítio. Temos aqui CRCS e Sabrosa. Agora o CRCS, que é da minha equipa. Meu, eu acho que ele já teve lá, já teve um momento para provar, pá, já não tem, já teve. Agora tínhamos aqui dois únicos selecionadores candidatos à seleção A, que para mim eram os únicos credíveis, que eram o Lois e o Alves. E vejam a diferença entre os votos. Um tem 3 votos, outro tem 23. Como é que eu posso dizer o Lois, que tem se esforçado bastante, tem falado nisso incansavelmente, quer ir para a seleção, quer ir organizar isto, quer ir... E o pessoal continua pessoal, membros da comunidade, continuam a não dar oportunidade a pessoas que realmente querem pegar naquele compulso. Não digo que o Alves não queira, o Alves quer também. E por isso é que se candidatou. Mas acho que o Lois candidata-se sempre. É sempre incansável. Quer sempre estar lá. Pá, acho que podíamos parar e esperar para ver o que é que ele realmente fazia lá. Se ele é só paleio ou se realmente ia nos fazer ganhar alguma coisa. E acho que esta nova Nations talvez pense em entrar na seleção, não sei. Também queria aqui referir que os treinadores não jogam. Não jogam. Se é treinador, não vai ser convocado para A. E se é A, não vai jogar na A. Se fosse o 21, não vai jogar no sub-21. E em relação ao sub-21, Just, sem dúvida alguma. Acho que nem é preciso falar no outro candidato. Vemos aqui pelos votos. O Gazinho trouxe Just Mate 54. É completamente esmagatória a diferença, meu. O Just é realmente a pessoa indicada para o cargo. Vai fazer, na minha opinião, vai fazer com que Portugal seja o bicampeão da Nations Sub-21. Ele vai conseguir, tenho certeza que sim. Mas só aqui e voltar a frisar, pessoal, votem naquele que nos vai trazer mais alegrias, não naquele que escreve mais bonito, não naquele que conhece mais pessoas e não naquele que está na melhor equipa. É só isso. Fever, tua opinião? Pá, na minha opinião, eu vou falar a respeito do voto dos GM. Eu supostamente queria votar no Lois e votei tanto no pessoal, mas houve discussão entre mim e o Martin para decidir quem é que seria. Ele tinha uma opinião, eu tinha outra, e então decidimos arranjar um intermédio que seria o Alves. E então assim acabou por votarmos no Alves. Mas a respeito, eu acho que o Lois merecia, sinceramente, pela dedicação que ele tem demonstrado em todas as candidaturas que tem feito ao longo das Nations, mas nunca tem sorte, e eu acho que isso é parvo, porque só dois é que não tiveram ainda a oportunidade de ser selecionador daqueles todos. E a par do Alves, eu acho que o Lois era o mais indicado para assumir o cargo. Mas pronto, vamos ver. Não sei como é que estão os resultados atualmente. Acho que já foi dito, mas não decorei. E no 21 votámos no Just porque achámos que era a melhor opção e acho que, como o Sanji disse, trará o bicampeonato para nós. Exatamente. Agora vamos falar desempenho do staff e o que pode implicar a saída do FAM da moderação. Bem, Lois, o que achas do fórum? O que é que melhorou? O que é que está mal? Staff, quem devia sair, quem devia entrar? Quem não está lá a fazer nada e só está lá a passear a dizer que é moderador ou admin? E tivemos uma grande perda, o FAM. O que achas que isso pode implicar? Isto é um tema que acho que vai surgir um longo discurso até, porque eu já estive pelo staff bastantes vezes, já saí bastantes vezes e estive sempre a par das situações. O FAM sempre foi uma pessoa
que lutou pela comunidade, temos de ser sinceros, ele lutou pela comunidade, tentou sempre fazer, ou pensou sempre que fosse resultar, tentou sempre ajudar, mas falhou em vários aspectos. O ponto 1 falhou que quis sempre gerir aquilo da sua maneira, não se preocupava com a opinião dos outros e tentava sempre que a festa fosse, ou o rodeio olhasse todo para o fã. O grande problema da comunidade, isto é, quando vocês perguntam ou falam sobre o staff da comunidade, eu penso primeiro sempre no Expo Portugal. Isto porque é uma comunidade com pessoas que estamos a falar de mais de 18 anos no staff, com pessoas com muito mais determinação, são pessoas capazes que, em vez de quando a sua equipa perde, conseguem gerir uma situação e ter calma suficiente para conseguir aceitar a derrota e serem cautelosos. O que nós aqui é difícil nesta comunidade ainda, pelo menos é difícil ainda ver, porque os administradores não ajudam, os moderadores muito menos, e o staff acho que aproveita-se um bocado nessa ocasião. Para melhorarmos, devíamos tentar ter mais maturidade acima de tudo, e o staff entre si devia colaborar mais, deviam estar todos em sintonia, nem que fossem a votos, arranjassem um método em que estivessem todos em sintonia e que fizessem as coisas organizadas. Como podemos ver, eu estou aqui a mostrar, a fazer a captura do ecrã. As live streams, temos aqui PT Series, Martin by the Game, TV Ball 3D. Isto que para mim, se eu tivesse permissões suficientes, já não estava no fórum. Isto de stream list também já não estava no fórum. Isto as estatísticas do fórum. O 2085, será que é bom? Metade foi spam, tenho quase certeza, se vamos ver. Porque a comunidade não tinha ainda maturidade suficiente para gerir isto. As épocas, como podemos ver, não é que estejam a ser más, até porque as equipas continuam a jogar da mesma forma, continuam sempre a tentar ganhar os títulos, o que acaba por ser competitivo, mas as tabelas estão desatualizadas, o que não há grande entendimento e interesse pelo staff. Mudava também o regulamento de equipas, acho que também está um bocado exagerado. Mudava também um bocado o visual de fórum, talvez para incentivar um bocado os utilizadores, organizava melhor isto se tivesse possibilidade. E acho que o problema do fórum também não é só o staff, mas a comunidade em si. Se nós formos um tópico, a maior parte das vezes, ou é para votar em alguém, ou é para insultar alguém, ou é para introduzir resultados. A maior parte desses tópicos que ultimamente fazemos é introdução de resultados, insultar alguém, ver uma ideia de alguém ou votar em alguém, porque não é nada que se faça neste fórum ultimamente. E acho que esta coisa que o Just teve a ideia de formar o 3 em linha, que foi um canal particular, neste caso, para a comunidade, que teve o objetivo de analisar, transmitir e o foco principal que foi 3 em linha, acho que está de facto bem pensado, porque irá incentivar a comunidade. Agora, a comunidade não pode ser só mudada no staff, mas também nos membros, como tinha dito, que só há insultos, há muita brincadeira, os membros não se respeitam e os moderadores, pronto, devem ser mal cautelosos. Eu, como moderador, não acho que antigamente não soube gerir, insultava qualquer pessoa se fosse necessário, porque também achava que trabalhava sozinho entre eles. Eu, por exemplo, queria uma coisa e as pessoas não me ouviam, neste caso, eu ficava chateado por o staff não querer trabalhar e por ver o fórum no estado que estava. E então eu às vezes revoltava-me e apetecia-me insultar qualquer pessoa, ou bania qualquer pessoa, ou então nos jogos havia coisa que achava que corria mal, insultava as pessoas, ou então, para gerir maior confusão, adrenalina, decidia picar uma pessoa para criar um ambiente mais atrativo no fórum, e acabava por talvez eu ficar por mal da fita, o que a maior parte das vezes nem sequer fiz por mal. Mas pronto. Notícia para mim é a última hora, porque os DKPS são agora a academia dos M. Ok. Acho que talvez seja uma escolha acertada. Pela seguinte razão. Os M estão a ficar com bastantes jogadores que não têm lugar na equipa principal e vão de certo descer para os DKPS. E ou seja, o que é que isto traz? O Kobe já está lá, já o vi que até agora mesmo. Acho que foi antes da live stream do jogo EOS viu que até. E
penso que é uma ótima solução para os EKPS continuarem. Penso que desta forma se vão manter até ao final desta época. Foi uma boa escolha. Desculpe interromper outra vez. Houve aqui agora um tópico recente que chama-se Está Tudo Maluco, criado por SS Sabrosa, onde eu vou agora citar o que ele disse. Estou a escrever isto no meu telemóvel e a fazer um enorme esforço, portanto entendam e quanto isto me preocupa. Estive a ver os vossos votos e não entendo como é possível votarem no CRCS por duas razões que mais evidentes. Primeiro, o que este fez na Nations Cup 2 quando foi selecionador, ou seja, nada. Mas mais importante, e que isto é o fato de este jogador não ter nenhuma capacidade de liderança, e vocês sabem bem disso. Não querem votar em mim? Tudo bem, mas pelo menos votem em alguém que possa de facto liderar. Por amor de Deus, até o Lewis é melhor líder, sem ofensa, Lewis. Até gostava de escrever mais, mas já dói os dedos. Quanto ao resto, a vossa consciência e o vosso guia. O CSS respondeu e voltou, pronto, a criticar o Sabrosa. Ou seja, isto é o que eu estava aqui a dizer ao bocado. A comunidade continua com falta de maturidade e acho que as pessoas que têm idade ou que já deviam ter alguma consciência ou maturidade não apoiam. E nestes momentos, especialmente de seleção, porque apesar de tudo, estamos aqui a falar com duas pessoas, como eu tinha dito na altura num tópico, que já houve problemas na época 2, em votações em que tiveram entre o S Sabrosa e o RCS para ganhar. E acho que pronto, acabaram por ficar os dois a selecionadores. Ou seja, são coisas que, apesar de tudo, podem ter as suas opiniões, mas evitam criar problemas. E nestes são estes casos que faz criar grandes problemas. Sanji, vamos agora falar contigo. Vais ter que dizer também o desempenho do staff, o fórum, o que é que achas do fórum, quem devia de sair, quem devia de entrar e a saída do FAM da moderação. Ora, muito bem. Entrei para a moderação por ser um membro mais que incansável. Se fui um membro que se calhar desligado do jogo, os novos membros conheceram, olha aquele está ali a fazer barraca no meio do fórum, está ali a escrever tópicos e ninguém lhe liga nenhuma. Até que consegui, na verdade, entrar numa equipa, não me lembro qual foi. Memória falha-me, devo estar com Alzheimer. Pronto, entrei numa equipa e expressei as minhas ideias às pessoas dessa equipa. E elas de facto foram ver e comentaram. E o que é que aconteceu? Comentaram, disseram que concordavam e houve pressão sobre o Martim, o admin na altura, que estávamos mais uma vez chateados. Devia ser do período. E acho que a partir daí me começaram a tomar de outra maneira, porque tudo o que eu disse, e é verdade, foi esse o meu motivo de entrar para a moderação. Entrei na moderação, trabalhei que nem um cavalo, era o único que vá bora fazer isto, vamos, faz o tópico, não sei o quê. Facto, não fui eu que fiz tudo, mas fui eu que incentivei a fazer tudo. Que se calhar se eu não tivesse entrado, ainda estávamos na mesma merda, desculpem o termo, que estávamos anteriormente, porque eu puxei pelo staff como um cavalo, porque se não tivesse, até posso não ter sido eu a aplicar as regras e a fazer as coisinhas bonitas e essas coisas, mas fui eu que dentro da staff disse, bora fazer isto, faz isto, não temos tempo, não sei o quê. E fiz, e o Danz e o Afam de facto colaboraram comigo. E o Lewis também. Agora, o resto, o que é que eu posso dizer sobre o resto? Completamente a cagar. Completamente. E claro que um gajo está ali, perde o interesse em estar ali, meu. Então, eu mais um ou dois estão a tentar fazer com que aquilo vá para a frente. Os outros três, olha, deixa estar aqui que aqui é que estamos bem. Claro que perdi o interesse e deixei de participar na staff com a atividade que estava. Eu também não tinha cabeça, talvez por causa da escola e isso, tínhamos outros problemas em que nos preocupar na nossa vida fora do All3D. E penso que também deixei de estar mais atento ao staff. O que eu mudaria aqui no fórum, para já, a atribuição, não só, tu és moderador, prontos. É a atribuição, tu és moderador porque vais fazer isto. Se não fizeres bem, sais. E é isso que eu acho que a nossa comunidade devia ter. Agora, tu és moderador para apagar os tópicos. Olha, boa. Sou moderador para apagar os tópicos. Acham isto normal? Tipo, não é normal. Não é normal. Por exemplo, eu agora, por esta ideia brilhante que o Just teve, brilhante. Eu nunca tinha pensado nisto.
mas é de facto bastante boa e estou-me a divertir bastante a fazer isto. Que este programa, este mini programa aqui do UOL, vai trazer, espero eu, atividade no fórum outra vez, mais atividade, como foi daquela vez que o FAM trouxe os Leather 101. Por exemplo, o que é que aconteceu? Toda a gente foi lá, toda a gente, até o espanhol do Ater foi lá. Mas o que é que tinha que acontecer? Não tinha que só ver a Leather 101, devia haver a 2 on 2 e a 3 on 3, e também o que é que devia haver? Devia haver outros tópicos que puxassem pelas pessoas, o da música, por exemplo. Claro que não ia puxar por tantas pessoas, mas ia puxar por algumas. Eles deviam ter força e, sei lá, tentarem fazer alguma coisa mais por isso. E havia o Guinness para o 3D, havia muitas coisas. Guinness, sei lá, várias coisas. O dicionário. Que não é só durante um dia ou dois que aquilo tem que estar permanentemente. Porque é assim, nós vimos, e isto é um exemplo que agora vou voltar a repetir, a Leather. Viram quantas pessoas é que foram comentar a Leather? Pessoas que nunca tinham tido conta no fórum, só que viram os outros a fazerem Leather, foram criar conta no fórum para irem para a Leather. Sim, acabamos por ter uma ESL dentro do fórum, o que foi muito útil para casa. É isso mesmo que eu estou a tentar fazer, ou seja, nós com um tópico trazemos essa atividade, nós temos que ter vários tópicos nessa atividade, e é isso que tem que mudar. Não é a moderação, aliás, a moderação também tem que, algumas pessoas têm que sair de lá, porque acho que já estão lá há muito tempo, só a gabarem-se que aí tal eu faço isto, e aí tal eu fiz mais do que tu, e não é isso que tem que ser. Para mim, as pessoas que mantinham lá neste momento era eu, o Lois, talvez o FAM, pelo agora que eu recebi agora, sim, ele estava fora do... Ele está fora, mas no entanto, teoricamente, nós podemos mandar em Portugal e na Espanha, certo? Teoricamente. No entanto, é o que o FAM faz. Ele manda no Vol 3D e manda no Vol 2D. Eu não acho isto justo, ou escolhe um ou escolhe outro. É a minha opinião. Por isso, esse é o único ponto que eu ponho em causa ele manter-se. Para mim, eu e o Lois mantemos. O Dance, a Sport e o Dance irá ter, para mim ficava, a única maneira dele ficar era ter uma função só para ele, que ele tem que fazer. Alterava-se o design. Temos o Risk, que já está ali há muito tempo, acho que já está mais a fazer poeira do que outra coisa. Eu gosto bem do Risk, ele é meu amigo, mas ele tem que começar também a acordar para a vida. Para mim ele ficava não moderador, não suporte, mas sim um organizador das ligas, por exemplo, que também poderia ter voto na matéria em relações internas do fórum. E ele foi organizador da Taça de Portugal e correu tudo bem. Correu tudo bem, correu bem. Eu acho que ele devia organizar essas taças, da Taça de Portugal ele devia organizar e a Night Cup. É ótimo para ele. É isso. E ele é bastante bom nisso. Mas agora, para estar a moderador, o moderador não serve só para votar nas ideias que os outros cães têm a dizer. Não é isso que quer uma comunidade. E contra os administradores, Diogo Gomes não é administrador. Não tem estofo para ser administrador. É uma criança. Penso que para estar estava a moderador. E realmente também é incansável em termos de apagar, que é para isso que serve um moderador hoje em dia, que é para pagar os tópicos e apagar os membros. Coisa, ok, é um bom trabalho, mas existe os empresários e existe os como é que é, os lixeiros, né? Pronto, é isso. Pronto, Peço desculpa interromper. Estive agora a ver uma coisa que ainda não... que talvez até poderá ser um bom projeto. Eu pelo menos esperava que fosse um bom projeto. As marcas, por enquanto, pronto, estão assim um bocado tipo pobrezinhas, estão um bocado apáticas, tipo. Acho que devíamos tentar incentivar mais as marcas e fazer algo mais útil para as marcas. Então é por isso que eu sempre, na altura quando eu criei aquele tópico a pedir que para ser um dos próximos organizadores da época, porque já tinha algo em mente para as marcas e também gostava de ter permissões suficientes porque tem algo interessante para as marcas. As marcas, acho que, pronto, as shirts agora, cada equipa tem as suas camisolas, o que acho que é interessante, mas uma coisa que eu não gostava é que mudassem de camisolas durante os jogos. Isto, quer dizer, depende, não é? Por exemplo, se forem grandes penalidades, tudo bem, o jogador vai mudar de camisola porque sente-se mais valorizado com aquela camisola e aquela garra, mas penso que durante uma época, pelo menos ao longo da época, não se deve mudar de camisolas, e acho que as camisolas, ou as marcas, pelo menos o objetivo em si, era cada equipa ter as suas camisolas e os seus patrocínios. Mas antes de passares aqui ao Fever, Just, deixa-me só terminar em relação ao Fever e ao Martim na administração. Martim, é uma tirania, vai continuar na administração mesmo não fazendo nada. Porque ele até pode tentar, e eu compreendo que ele tenta, mas ele tem que fazer mais do que tentar.
É aquela história que eu ouvia nos GM. E tal temos de treinar. Mas onde é que, onde é que ele está? No CS. E tal temos de fazer. Onde é que ele está? Está no Facebook. Prontos, ele até pode tentar. Eu acredito que ele tenta. Eu sei que ele tenta. Mas ele tem que fazer mais do que tentar. Ele tem que mesmo entrar na comunidade, entrar no staff, falar, estar atento. A comunidade é dele. Se ele não gostar de estar no staff, o que é que ele faz? Faz como o Ser Pereira, que é um, sei lá, acho que é um gajo às direitas, né? Foda-se lá do Axball. O gajo já não queria mais daquilo, o que é que o gajo faz? Paga o mínimo e dá a outro gajo, meu. Para eles fazerem, meu. Porque é assim, o Martim até pode às vezes vir com umas ideias. Já viram mas ele também tem que pensar a pobreza dos tópicos que ele cria. Tem que incentivar, tem que fazer as coisas e não é isso que um administrador tem que fazer, que ele tem que fazer mais do que ele está a fazer. O administrador não é o que ele faz. Em E contra o relação ao Fever, Fever, sim. calma aí. E quanto ao Fever, acho que já esteve bem e agora está mal. Acho que agora já está a encostar ao canto. Acho que já devia estar a começar a acordar outra vez para a vida nos termos de administração. Fever, és tu. Fórum, moderadores, o que há a melhorar? O que é que pode acontecer com a saída do FAM? Com a saída do FAM, vamos ter que apostar, ou então, o mais provável é termos que apostar em alguém novo e dar a oportunidade dele trazer novas ideias. Talvez passar um dos modos para admin, porque eu acho que a nomeação do Dio diretamente a ser administrador para quem está na moderação há mais tempo e tem-se dedicado tanto o Sanji, ao Lois, ao Dan, tinha um perfil para ser administrador. Só que não sei como é que o Dio foi nomeado, não sei qual foi a credibilidade para tal. Se queres que eu te responda, a credibilidade foi o que foi na cabeça do Martim, que é isto, é a moderação que nós temos. Eu sinceramente Mas é uma podes coisa continuar. que o staff tem grande problema, é as escolhas das pessoas. Por exemplo, eu se estiver chateado com o Martim e se eu me candidatar em algo, a probabilidade de eu ser de mim é 0,1 de 100. É muito pouca probabilidade. E isso é um grande problema que nós temos. Pronto, que eu disse, eu nomeei o Martim, mas podia ter nomeado outra pessoa, porque não é só ele o culpado de tudo. Há muitas, na nossa comunidade, se uma equipa ou se uma pessoa tem alguma coisa, há muita inveja e muita discriminação dessas pessoas. Vai, continua, Fever. A respeito do fórum, podemos apostar numa cara nova, tanto na organização dos tópicos e dos quadros que temos, como também no design em si, talvez apostar num novo design, acrescentar algo novo também, alusivo a equipas ou a jogadores, como tínhamos feito já uma vez, em que tinha cada uma página com informação base, algo assim desse género. Tentar incentivar ao uso da comunidade, porque neste momento há pouca coisa que faz o pessoal vir ao Val 3D. Há várias comunidades que o pessoal fica lá horas e diverte só a ler tópicos, e eu acho que isso falta no Val 3D. Temos que acabar com problemas que há uma discussão e começa logo um revirar na comunidade em que temos que mudar e temos que fazer aquilo e coisa, porque aquele está mal, porque aquele insultou-me, chama-me filho da puta e pronto, etc. E eu acho que isso é errado. O pessoal tem que saber dividir e separar as coisas. E a respeito da equipa de moderação, eu nestas 2 últimas semanas ou 3 não tenho dedicado como tinha-me dedicado já há um mês atrás ou há mais tempo atrás, porque também eu trabalhava e era dos poucos que trabalhava na altura, e eu fartei-me trabalhar para nada porque não havia uma staff. Agora há melhores que valem o esforço da minha dedicação como tinha antes, mas ainda há lá pessoal que não vale a pena o esforço e Está a ocupar espaço. que acho que precisamos de uma renovação. Não vou dizer nomes porque cada um sabe o que faz. Eu também sei admitir que não tenho feito o meu papel como fazia antes.
Mas pronto, temos que voltar a trabalhar e tentar arranjar um novo rumo, porque continuando assim vamos ficar sempre iguais. Ok, então alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, acho Eu que tenho que acho que pelo menos que o staff que eu tenho pelo menos ideias para esta noite e acho que o staff poderia e acho que deve entrar em manutenção pelo menos de hoje até amanhã entre as 2 e 3 horas. Então fica essa a dica para quem nos irá ver e alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? um pequeno apanhadito. É só para dizer o pessoal deve ver mesmo isto, perder o seu tempo, 30, 40 minutos, não sei quanto é que isto teve bastante tempo, percam o vosso tempo, pá, foi bom, espero que quem já tenha chegado a esta fase do vídeo irá saber os problemas da comunidade, os aspectos que tivemos aqui a falar, irá certo ser uma pessoa mais instruída, se assim podemos chamar-lhe, em Informada relação sobre a E de comunidade. facto, Exato. as pessoas que chegaram ao ponto e tiveram a paciência para chegar ao fim deste vídeo, que não só iremos lhe agradecer, como irá ser uma pessoa certamente com carácter suficiente e irá certamente E, ser uma pessoa que irá ajudar a comunidade. e interessa-se pela comunidade. Exato. Claro, é isso é o mais importante, é que nos todos interessemos pela nossa comunidade. Então acho que é tudo por hoje. Fica com o 3 em linha, primeiro episódio. Obrigado por nos observarem e até outro episódio. Até a próxima. Tchau pessoal.